Você já parou para olhar o céu e admirar a Lua? Já se questionou como a humanidade conseguiu chegar até lá? E por que voltar a falar disso agora? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Tornar Comum, o podcast da UFMT que aproxima a ciência da sociedade. Aqui a gente conversa com pesquisadores e pesquisadoras que nos ajudam a entender os grandes desafios do nosso tempo. E o tema de hoje está literalmente acima das nossas cabeças. Olhar para o céu sempre foi parte da experiência humana, das primeiras civilizações até as grandes missões espaciais. O universo sempre despertou curiosidade, medo e encantamento. Mas foi no século XX que essa relação mudou de escala, quando a humanidade não só observou o céu, mas passou a disputar quem chegaria mais longe. 2, 1, 0, all engine running. A chegada à Lua, em 1969, pelos Estados Unidos, marcou uma das maiores conquistas científicas da história, um momento que misturou ciência, política e imaginação. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Um pequeno passo para o ser humano e salto para a humanidade. Essa é a famosa frase dita por Neil Armstrong ao pisar na Lua pela primeira vez. Agora, décadas depois, a gente volta a falar da Lua em missões espaciais. Uma delas, liderada pelos Estados Unidos, Programa Artemis. E é até em uma nova corrida pelo espaço, mas dessa vez com novos atores, interesses e desafios. A chamada corrida espacial começou em um contexto de disputa global, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. É isso mesmo, Maria Rita. Mais do que chegar à Lua, o objetivo era demonstrar poder tecnológico e político, mostrar ao mundo quem estava na frente. Mas hoje o cenário é diferente. Novos países entraram no jogo e empresas privadas passaram a ter um papel central. Isso levanta uma pergunta importante. Estamos vivendo uma nova corrida espacial? E se sim, o que é que está em disputa agora? Esse novo momento traz desafios importantes, que envolvem ciência, tecnologia, economia e até soberania. E no meio disso tudo surge uma questão fundamental. Qual é o papel do Brasil nesse cenário? Como o país tem participado ou poderia participar dessa nova fase da exploração espacial? Mas para além das grandes missões, existe uma dimensão mais próxima, mais acessível, que começa com um gesto simples: olhar para o céu. Para nos ajudar a entender esse universo, recebemos o professor Dr. Marcelo Marchiori, físico da UFMT. O professor desenvolve o projeto Céu de Mato Grosso, que une ciência, cultura e astrofotografia, aproximando as pessoas da observação do espaço. A partir de um olhar sensível e científico, o projeto mostra que o céu não está distante, mas faz parte do nosso cotidiano e da nossa forma de entender o mundo. Professor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Tornar Comum. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre algo tão interessante que motiva tanta gente desde o início das nossas vidas. É muito comum a gente, na infância, se pegar olhando para o céu e tentar identificar o que são as coisas, o que são aquelas coisinhas brilhantes no céu. Tenho um filho pequeno agora de 3 anos e meio, e ele já começa a identificar: papai, é estrela ou é planeta? Então, são coisas que motivam, que é um elemento que abre portas para a ciência, né, e para a imaginação como um todo. Professor, para começar, quando a gente fala em chegada à Lua, a gente está falando de um momento histórico muito forte. Na sua visão, o que essa conquista representou para a ciência e para a sociedade? De fato, a ida do homem à Lua, do ser humano à Lua, representou um marco científico e tecnológico gigantesco. Porque essa missão, motivada por uma corrida política, ideológica, né, na década de 60, ela trouxe uma urgência para o desenvolvimento, basicamente, da ciência da dinâmica orbital. Então, muito do que foi produzido em termos de nova ciência, principalmente para os programas espaciais, foi produzido nessa época em ritmo extremamente acelerado. Então, do ponto de vista científico, né, esse período marcou sim um desenvolvimento gigantesco da engenharia de propulsores, da aerodinâmica, da própria ciência da dinâmica orbital, estudo de órbitas estáveis, instáveis para dinâmica e entendimento da estrutura do nosso sistema solar
E do ponto de vista tecnológico também, principalmente com as tecnologias embarcadas, a necessidade de miniaturização das coisas, né? Você não pode levar um computador gigante num foguete. Na época, os computadores não eram pequenos como hoje, então você imagina o trabalho que era você construir uma máquina que automatizasse certas funções. Então, o desenvolvimento tecnológico que possibilitou a ida do ser humano à Lua trouxe reflexos também significativos para a sociedade em geral, principalmente nessas questões de miniaturização de tecnologias, por exemplo, de sistemas de guiagem, né, que são coisas muito importantes hoje em dia. Precursores, por exemplo, do GPS já eram estudados naquela época. Então, assim, é quase imensurável. Na verdade, o site da NASA tem, eu não lembro exatamente qual é o link, mas lá tem uma espécie de repositório de todos os grandes avanços ou grandes produtos que foram gerados do programa espacial americano. E, assim, é muita coisa. É muita coisa. Realmente, professor, são muitas contribuições importantes. Para você que nos ouve, esse site que o professor comentou é o Spin-off NASA. Nele estão reunidas tecnologias desenvolvidas pela NASA e que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Já são mais de 2.000 aplicações. O link a gente vai deixar na descrição desse episódio. E hoje, professor, muita gente tem falado em uma nova corrida espacial, né? Você concorda com essa ideia? O que você acha que mudou em relação àquela primeira corrida? Primeiro ponto é que o objetivo hoje é diferente. O objetivo inicial era demarcar território, né? Ou seja, ser a primeira nação a conseguir colocar um ser humano no nosso satélite natural. Hoje em dia, a proposta é bastante diferente. É uma missão que visa o estudo da Lua para possível permanência, né, de uma base, de exploração do território, de minerais, porque é um ambiente absolutamente inexplorado e uma fonte gigantesca, né, de possibilidades. Então, do ponto de vista econômico, dada o avanço das tecnologias, é uma missão bastante razoável nesse sentido. Não há como se evitar fazer a comparação com relação à corrida espacial. Obviamente, novos atores estão participando. A China é um grande ator nessa nova etapa, nessa nova fase dessa corrida. E o poder midiático de se enviar um ser humano à Lua é gigantesco, porque muito se pergunta, né? Muito se fala por que não foram enviados outros seres humanos nesse período desde 69 ou de 70, né? 69 até início de 70, porque os riscos eram muito grandes. Você enviar uma tripulação para lá e perder essa tripulação por um acidente, isso gera um impacto negativo na sociedade gigantesco. É por isso que se preferiu durante muitos anos o envio de sondas, robôs, porque eles têm permanência prolongada, né, e os riscos são muito menores, gastos muito menores. Então, do ponto de vista, quando a gente pensa em enviar seres humanos para a Lua, é o jogo midiático que conta mais, principalmente com a proposta de envio posterior a Marte, né? Ou seja, o envio do ser humano à Lua é um precursor, assim, é um prelúdio, é um momento de estudo para as condições de sobrevivência em solo lunar, que são muito hostis, para preparar uma eventual missão para Marte, né, no futuro. Nesse novo cenário, pensando na presença de empresas privadas como a SpaceX e a inserção de novos países como a China, conta pra gente o que está em disputa no espaço hoje. Quando a gente fala no espaço, a gente tem que pensar ele em camadas. Existem as órbitas baixas, né, que é a ocupação de satélites. A gente vê hoje uma grande ocupação de satélites de comunicação. A Starlink ocupa a órbita baixa de forma, assim, nunca antes imaginada. É até um problema para a astronomia terrena hoje em dia na Terra, porque eles poluem muito o céu. Se a gente tentar fazer uma observação de um objeto de céu profundo, é muito difícil você não ter um rastro deixado por um dos satélites do Starlink. Mas, então, nessa camada baixa, obviamente existe uma corrida por satélites de vigilância, que também faz parte dessa corrida espacial, que muito pouco se fala. Hoje a gente tem um cenário de conflito no Oriente Médio, e a gente sabe o quão estratégico você ter satélites posicionados que consigam varrer o maior território possível da Terra. E, na minha opinião, essa camada do céu mais profundo, ou seja, de viajar para outros corpos celestes, é uma perspectiva muito mais de futuro do que de presente, porque a gente sabe que a Terra, por maior que ela seja, ela tem limites de extração de minerais, por exemplo, né? Os materiais não renováveis. Então, sabendo que a Lua
ela está razoavelmente próxima da gente, né? 384 mil quilômetros. É uma viagem dá para fazer em 3, 4 dias. Programando-se bem, estudando bem as condições, é possível estabelecer uma base. Então, eu acho que como planejamento de futuro, de médio para longo prazo, acho que todas essas empresas estão olhando para a perspectiva de exploração do solo lunar, para minerais raros, por exemplo, porque é um ambiente absolutamente inexplorado, né? Lá não tem fronteiras, não tem política, então nesse sentido eu acho que é a grande fronteira. É por isso que a China tem crescido muito o olho também, tanto quanto os Estados Unidos, e eu acho que é saudável essa corrida multilateral, porque de fato é um satélite natural de todos, né? E trazendo para a nossa realidade, qual que é o papel do Brasil nessa discussão? Você acha que o país ele tem participado dessa corrida? O Brasil, tradicionalmente, ele participa do programa espacial de forma colaborativa, né? Com a produção de elementos de engenharia, por exemplo, para a estação espacial. O Brasil tem uma tradição gigantesca na ciência aeroespacial. A Embraer é uma gigante do setor e ela tem se dedicado, ela tem um setor, mesmo que tímido, mas para a ciência espacial. E, então, do ponto de vista estratégico, se inserir dentro desse contexto de busca, de participação nesses projetos de exploração lunar, por exemplo, eu acho que é fantástico por diversas razões. A mídia, ou seja, o apoio popular para uma ação como essa é muito grande, né? E isso, com certeza, reverbera nas políticas de financiamento para a ciência básica, que é algo fundamental. Então, isso teria impacto nas universidades, nos centros de pesquisa, e também para a produção de tecnologia nossa, que é um dos elementos que gera, né, o protagonismo do ponto de vista tanto político quanto científico no mundo. Então, estrategicamente, eu não vejo como não enxergar isso como uma coisa boa, participar ativamente. Eu não sei qual é o estágio atual do Programa Espacial Brasileiro com relação a isso, mas eu sei que para a estação espacial, componentes, sim, foram produzidos nesse sentido, né, para que o consórcio, na verdade foi montado um consórcio, né, entre várias agências espaciais pelo mundo para que a Estação Espacial Internacional fosse construída. E ela é um entreposto, no final das contas, para uma base na Lua, né? E na sua visão, o que falta para o Brasil avançar ainda mais na área espacial e qual o papel das universidades nesse processo? As universidades brasileiras, elas têm muita dificuldade de captação de recurso para a produção de tecnologia, para desenvolvimento tecnológico, porque, diferentemente do que se acredita, o investimento ele vem sem uma garantia de retorno, e é assim que tem que funcionar mesmo. Ciência básica é assim que funciona. Aqui eu estou chutando um número, obviamente, mas vamos supor que de 20 projetos, eu acho que até mais, de 20 projetos é um que dá retorno. Eu digo esse número, eu estou sendo bastante otimista, tá? Então, esse financiamento é fundamental. Só que a gente não vê essa cultura nacional de valorização de ciência básica. A gente produz muita ciência do ponto de vista teórico, de alto nível, né? A gente tem grupos de pesquisa de fronteira, por exemplo, em computação quântica, em termodinâmica quântica, coisas físicas de matéria condensada, mas a ciência espacial, do ponto de vista prático, experimental, tecnológico, ela demanda isso. E demanda apoio governamental para empresas que atuam de forma como satélite das grandes empresas. Então, você tem que ter financiamento para startups, porque um projeto como esse não basta você ter só um órgão central, por exemplo, uma universidade não dá conta de produzir esse tipo de coisa. Material humano, sim, mas o desenvolvimento pleno de uma ciência espacial demanda recurso e apoio. Então, tem que ser uma política contínua, que não pode ser sazonal, de acordo com a ideologia que está no poder. E falando em universidade, professor, conta pra gente como é que surgiu o projeto Céu de Mato Grosso e o que tem motivado esse trabalho de observação e divulgação do céu. O projeto ele nasce meio que naturalmente do interesse de alguns professores, né? Principalmente o professor Pablo Munaico, que é o grande idealizador do projeto. Lá nós subdividimos o projeto em outros projetos de extensão e eu fiquei como coordenador do Céu de Mato Grosso. Então, o professor Pablo, ele é o grande astrônomo do nosso projeto e quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco antes dele, eu sentia falta dessa mobilização a respeito de observações do céu.
E aí, alguns anos depois, ele chegou com um telescópio bastante tímido também, mas com resultados fantásticos, com fotos, astrofotografias de altíssimo nível. E aí, vendo que existia esse interesse dele, sabendo do quanto isso é promissor, né, para a divulgação científica, eu me aproximei dele e propus, né, a gente dar continuidade a essas fotos. E em determinado momento eu entrei no projeto oficialmente, organizando uma exposição no Sesc Arsenal, que teve assim, um número fantástico, da ordem de 20 mil visitantes. A gente compôs o cenário de forma bem intimista, nossa, ficou lindo. E principalmente quando o nosso público entende que as fotos tiradas aqui, as fotos que a gente expõe, não são fotos tiradas das agências espaciais, são fotos tiradas em Poconé, no Trevo do Lagarto, né, com elementos de qualidade assim, do nível internacional. Por exemplo, só para citar, há alguns dias eu vi uma pergunta em alguma rede social, estranhando porque a foto que eles tiraram da Lua, lá de perto, ela tem várias cores, né? Não é tão acinzentada quanto a gente vê daqui. Mas é porque ela tem minerais, né? Mas o nosso olho não tem sensibilidade suficiente para enxergar esses detalhes. Mas nós temos uma foto da Lua tirada no Trevo de Lagarto, que o azul, que aparece na foto tirada em Artemis, também aparece. E ela gera um impacto, né? Mas a Lua também é azulada? Eu falei, Então, primeiro, a observação, você visualizar uma imagem como essa é fantástico, e quando você entende que ela é tirada do seu quintal, né? Aí isso sobe de patamar. E professor, conta pra gente como são feitas essas astrofotografias. O que é possível ver nelas e, principalmente, o que torna Mato Grosso tão especial para a observação do espaço? Por que tirar a foto é por conta do gosto e do interesse pelo céu, né? A gente tem um curso em que essa é a porta de entrada para a maioria dos nossos estudantes. Então, a criação desse projeto ela é quase que uma necessidade, inclusive, de mostrar a capacidade de atuação do nosso curso. Assim, existe muita técnica para tirar essa foto. A menção que eu fiz, por exemplo, a coloração da Lua, o tom azulado, ela só é possível ser visualizada pela longa exposição. Os objetos de céu profundo, por exemplo, as nebulosas, as galáxias, elas demandam muito tempo de captura e muito tempo de processamento. Então, vocês precisam entender que, por exemplo, para você capturar a imagem de um objeto que você não consegue visualizar a olho nu, se você não visualiza ele a olho nu, significa que o seu olho não consegue ser sensibilizado ao ponto de enxergar esse objeto. Na prática, muito poucos fótons chegam no seu olho, então é por isso que ele não é sensibilizado. Então, a câmera ela fica exposta durante um bom tempo, recebendo esses fótons. Mas a gente tem que entender que a Terra gira. Então, se a Terra gira, a posição no céu desse objeto muda. Então, o equipamento tem que acompanhar essa dinâmica da Terra. Então, em geral, são várias horas de captura para cada uma das imagens, com filtros diferentes. E o que eu quero dizer com isso? As cores das imagens, elas não são tiradas como uma câmera colorida. A gente faz uma foto monocromática com diferentes filtros e a gente consegue fazer a captura, por exemplo, na escala RGB, né? E aí depois a gente faz, baseado nas imagens da NASA, a calibração. Mas a captura é toda feita, que os detalhes são todas feitas localmente. Por exemplo, só para citar o exemplo mais clássico, a foto de Andrômeda que a gente tem, ela demorou 2 anos para ser feita. Porque Andrômeda é uma galáxia que não fica muito alta no céu. Então, no período que ela está visível, ela fica muito próximo do horizonte. Então, ela tem pouco tempo de visibilidade. E aí, quando você vai tirar foto, então você imagina, essas fotos de Andrômeda, particularmente, foram tiradas em Poconé, professor Pablo. Então, você tem que se deslocar até Poconé, montar o equipamento, ligar tudo, calibrar, fotografar, ou seja, você tem que focar a galáxia, acompanhar durante 1 ou 2 horas, voltar na semana seguinte para fazer a mesma coisa, porque você tem atividades na universidade. Então, ao longo de 2 anos, ele foi capturando, acumulando esses fótons, né, para depois gerar o processamento. Fora, vou só contar uma experiência que a gente teve. Há alguns anos, nós fizemos uma expedição para lá para fotografar uma chuva de meteoros gigantesca que teve. E aí nós pegamos o carro do UFMT, montamos todos os equipamentos, levamos para lá. Enquanto a gente estava montando tudo, lá longe, assim, tinha uma nuvem. Nós nos olhamos assim, e o Pablo falou, não é possível. E não deu outra. Então, que a gente acabou de montar, a nuvem estava bem alta no céu já, e aí depois de alguns minutos fechou tudo, a gente desmontou e foi embora. A gente não viu. Enquanto a gente estava montando, a quantidade de meteoritos que a gente viu, gigantesca.
mas na hora de fotografar a gente não pegou nenhum. Nós pegamos um, na verdade. Né? E o Mato Grosso é um lugar muito propício, porque quem já teve a oportunidade de sobrevoar à noite o Mato Grosso, chegar à noite aqui no aeroporto, por exemplo, você vê muitas áreas sem desabitadas. Então é um ambiente em que você tem muito pouca contaminação luminosa. Cuiabá é um lugar como esse, que tem contaminação. Mas se você for, por exemplo, para a região do Jardim Imperial, ali você tem condições suficientemente boas para tirar fotografia, assim, que é uma condição rara dentro de grandes cidades. Se você for para Poconé, a qualidade do céu de Poconé ela é comparável à qualidade do céu do deserto de Atacama. Comparável. Então, o deserto de Atacama é um dos melhores lugares do mundo para se fazer essa fotografia. Então, isso diz muito sobre a qualidade do nosso estado no que diz respeito à observação astronômica. É sensacional. E, professor, se a gente pensa nessa relação entre ciência e cultura, projetos como o Céu de Mato Grosso, eles ajudam a aproximar as pessoas da ciência e, nesse caso, da própria astronomia? Definitivamente. A experiência pessoal que eu tive com a exposição no Sesc Arsenal, conversando pessoalmente com as pessoas que participavam, no momento que elas entendiam que as fotos eram tiradas aqui, existia uma sensação de pertencimento, assim, sabe? E sabendo que existe a possibilidade de vivenciar isso, né, dentro do nosso espaço, as inúmeras observações que já foram feitas no campus ou em outros lugares da cidade. A gente já fez observações no Parque Tianaí, no Parque das Águas, em outros locais aqui da cidade. Isso gera essa, poxa, né, dá para fazer. Eu convido vocês na próxima observação, que provavelmente deve ocorrer na próxima lua crescente, eu não sei exatamente a data agora, mas assim, acompanhe as redes sociais do Céu de Mato Grosso, do Instituto de Física, que vai estar lá. Então a gente está planejando fazer uma grande observação com os nossos telescópios. Nós temos a ordem de 6 a 7 telescópios, que dá para atender bastante gente. E nesse caso particular, essa experiência não vai ser possível, porque Saturno não está no céu. Mas quando qualquer pessoa, pelo ocular do telescópio, enxerga Saturno ao vivo, a sensação é a mesma. Meu Deus, é de verdade. Porque, de fato, dá um senso de realidade para a coisa. E deixa de ser aquele material didático ou um material que você vê nas mídias. Você fala, não, eu estou vendo mesmo, pela lente de um objeto que é analógico. É super legal, super legal. E, bom, professor, para encerrar esse bloco, muita gente olha para o céu, mas nem sempre percebe o que é que está ali. O que costuma surpreender mais as pessoas quando elas começam a observar o céu com mais atenção? Sim, historicamente, por exemplo, os planetas eles têm uma dinâmica completamente diferente das estrelas. Eles se movem em relação às estrelas. As estrelas não se movem em relação a elas mesmas, porque são objetos muito longínquos. Mas os planetas, como eles estão muito próximos da gente, eles vêm se movendo em relação às estrelas. Então, durante muito tempo, essa visualização foi feita sem instrumentos astronômicos, mas no momento que os instrumentos astronômicos foram construídos e apontou-se, por exemplo, para Júpiter, Galileu enxergou, cara, não tem só um planeta ali, tem 4 luas com esse cara. E ele conseguia ver a dinâmica das luas. Então, se enxergou-se que, na verdade, aquilo que a gente acreditava que era só a superfície de muito mais conteúdo, de muito mais física, de muito mais ciência, de muito mais elementos que a gente não se conhece, que não se conhecia na época. Então, por exemplo, a experiência de visualizar os anéis de Saturno é algo assim fantástico. É um negócio de outro mundo mesmo. Quando a gente observa o céu profundo, a gente não consegue ver, por exemplo, as imagens com a riqueza de cores e detalhes que a gente consegue ver quando a imagem é processada. Tem que lembrar que são muito poucos fótons chegando e geralmente as câmeras são monocromáticas. A gente tem câmera colorida também, mas você já consegue olhar para uma posição do céu que, por exemplo, não tem nada, e aí quando você olha assim, você tem uma estrutura completamente complexa, que é uma nebulosa, que é um ambiente de formação estelar. Você fala, meu Deus. Isso dá uma sensação não só de perplexidade, mas também de compreensão, de humildade, de pertencimento a essa estrutura gigantesca que, na verdade, é o cosmos, né? Então, para quem tem sensibilidade, é um prato cheio. Sensacional. Professor, agora a gente está caminhando para o final e agora a gente vai fazer o nosso jogo rápido, que é o Tornar Comum Quer Saber. E aí, para começar, o que te move na pesquisa? Curiosidade. Um mistério do universo que te intriga Por que as coisas caminham só numa direção no tempo? Uma descoberta científica que te marcou? A relatividade geral. A ciência precisa de Apoio. E por último, quando você não está observando o céu, o que você gosta de fazer? Hoje em dia, sem brincadeira,
é mostrar para os meus filhos que é muito mais do que a gente vê. Bom, professor, muito obrigado pela conversa. Agora a gente deixa aqui o espaço para sua mensagem final e redes sociais. Eu que agradeço, foi ótima essa conversa, adorei. É super legal ver que a universidade promove esse tipo de ação, né, e dá espaço plural, e no caso para a ciência, isso é muito importante, porque a gente vive um período bastante complicado com relação ao apoio à ciência, né, e a aspectos principalmente de ciência fundamental. Então, o que eu gostaria de deixar de recado para quem ouvir essa nossa conversa é de que busque a universidade, busque entender minimamente como as coisas funcionam, olhe com crítica para tudo e não tenha medo de procurar um cientista, não tenha medo de procurar a universidade da forma que for para se esclarecer, porque a nossa função é essa. Às vezes a gente fica muito restrito aos nossos ciclos acadêmicos, né? Os círculos aqui acadêmicos, as nossas aulas, a pesquisa, mas o que esse projeto quer é essa comunicação direta, né? E esse senso de pertencimento. Isso é fundamental. Então, criar uma cultura local de valorização legítima da ciência, né, e de se enxergar como parte importante disso é o que a gente mais deseja. Tá? Então, para todos que quiserem nos acompanhar, no Instagram, pode acompanhar o Instagram do Céu de Mato Grosso, que é o projeto de astrofotografia do nosso Instituto de Física, e também o Instagram do Instituto de Física, que é Instituto_Física, que lá também são postadas as ações de extensão e de divulgação científica que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. Tá? É isso, muito obrigada mais uma vez, professor. E hoje a gente viu que olhar para o céu é muito mais do que contemplar, é uma forma de conhecer, de questionar e de se conectar com o universo. Da chegada à Lua às novas missões espaciais, a ciência continua expandindo os limites do que a gente conhece e nos convidando a ir cada vez mais longe. E você que nos ouve pelo Spotify pode participar da nossa enquete. A pergunta está na descrição deste episódio e sua participação é muito importante. E se você gostou desse episódio, segue o podcast Tornar Comum e acompanha a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Tornar Comum, onde a gente ouve quem vive a pesquisa no dia a dia e reflete como ela impacta nossas vidas. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência. Este episódio foi apresentado por Sábio Santos, estudante de jornalismo da UFMT, extensionista do Tornar Comum, e Maria Rita Lima, também estudante de jornalismo e bolsista do Tornar Comum. A identidade visual é de Márcio Andrade Lima, designer do programa. Fotos e vídeos para as redes sociais por mim, Isadora Odave, estudante de jornalismo e bolsista do Tornar Comum. O podcast Tornar Comum conta com a captação e supervisão do jornalista Zina Crepaldi, integrante do projeto Tornar Comum da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT. Agradecemos à professora Pamela Craveiro, coordenadora de pesquisa, e do pró-reitor Bruno Araújo. Você pode mandar sugestões de temas ou perguntas para o Tornar Comum pelo e-mail ou WhatsApp que estão na descrição deste episódio. Tornar Comum, a ciência perto de você.